O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, cada tempo litúrgico da igreja tem por finalidade um propósito. Então, por exemplo, o tempo da Quaresma tem por finalidade nos apontar a necessidade da nossa conversão, né? E de revelar o Cristo sofredor que salva. O tempo do Advento tem por finalidade revelar a identidade de Jesus, quem é esse que é profetizado e que virá, né? Revelar esse que vem. Então nós vemos aqui no Evangelho que Jesus é alguém que só pode ser conhecido na sua profundidade, de fato quem ele é, por uma graça que Deus concede aos pequeninos. É uma revelação do Espírito Santo. E aí o profeta Isaías fala desse Messias que vem, que muitos profetas e reis quiseram vê-lo, ouvi-lo e não puderam, porque não viveram no seu tempo. Nos fala que ele é como que o rebento de uma flor. É assim que começou a primeira leitura então, né? Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 10, diz lá o versículo 1. Nascerá uma haste do tronco de Jessé. O tronco de Jessé é a dinastia de Davi, é a casa de Israel. Nascerá uma haste. Essa haste é a Virgem Maria. E a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. O rebento de uma flor que é Jesus. E aí vai dizer quem é esse que vem no Natal, quem é Cristo. Quem é Jesus Cristo? Versículo 2. Sobre ele, sobre esse rebento, sobre o Cristo que virá, que é Jesus, sobre ele repousará o Espírito do Senhor. E aí vem a multiforme graça do Espírito Santo, plenamente em Jesus, que nos é comunicada pelos sacramentos da igreja, né? O batismo, a Eucaristia, todos os sacramentos que a gente recebe, mas sobretudo nos é dado e confirmado em nós o sacramento da Crisma. E aí vem lá a listinha dos dons que a gente já conhece, ainda no versículo 2. Espírito de sabedoria e de discernimento, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de ciência e temor de Deus. Os dons do Espírito Santo. Quem os tem de modo pleno? Jesus Cristo. Como é que nós temos isso em nós? Quando nós nos unimos a Jesus Cristo. Quando a gente também se une, agora ele é um novo tronco, quando a gente se une, quando a gente é enxertado nele, né? E a gente é enxertado em Jesus pelo batismo. E se mantém ali, enxertado no tronco que é Cristo, pela vivência da graça, da amizade com Deus, da santidade. Então todos esses dons do Espírito Santo passam a ser dons nossos também. E aí vai dizendo quem mais é esse que a gente celebra a sua vinda no Natal. Versículo 3, né? Ele não julga pelas aparências, né? Nem decidirá somente por ouvir dizer, mas ele, versículo 4, traz justiça para os pequenos, para os mais pobres, para os humildes, né? E governa os homens de modo pacífico, destrói o mal, mas ele traz o dom da justiça. Cristo é justo, e à medida em que estamos unidos a ele,
aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, nós nos tornamos pessoas justas. Quando a gente fala a palavra justiça, talvez a nossa cabeça venha sempre assim, o contrário dela, que é injustiça, e talvez a nossa cabeça, essa palavra injustiça, nos lembre logo, sei lá, grandes corrupções, né? Parece que injustiça é pecado próprio de político, nunca é com a gente isso, né? Mas a gente pode pecar. Justiça e injustiça na Bíblia é santidade, é a vivência dos mandamentos. Então, por exemplo, honrar pai e mãe, ou quem esteja nesse lugar na nossa vida, é um ato de justiça ou de injustiça. Então não é prefeito, não é vereador, não é presidente, não é deputado, é um nada nessa vida, está até desempregado, e mesmo assim pode ser injusto. Por quê? Porque desonra pai e mãe. Então, ele é justo, para que sejamos justos com ele. Mas ser justo ou injusto não tem a ver com crimes financeiros, né, das verbas públicas. Também, para quem está lá e corre esse risco. Mas o pecado da injustiça é o cotidiano da vida a partir dos mandamentos de Deus que a gente já conhece e sabe que tem que viver. Mas ele é justo. E aí então vai dizer dessa justiça e da paz a partir do versículo 6, quando Isaías usa uma imagem simbólica, né? Como que, olha lá, o lobo e o cordeiro vão viver juntinhos. O leopardo vai dormir na mesma toquinha, deitadinho do lado do cabrito. E a gente sabe o que acontece se dois bichos desses ficam juntos hoje, né? Um come o outro, não é isso? O mais fraco destrói o mais forte, destrói o mais fraco. Mas ele está falando de uma plenitude de paz, onde é possível uma perfeita harmonia, até mesmo entre as coisas da natureza, mas sobretudo entre nós. Vai falar, o bezerro e o leão vão comer, vão papar junto ali, ó, no mesmo lugarzinho. E até mesmo uma criança poderá tangê-los, guiá-los. Você imaginou uma criança poder brincar, poder guiar e levar para tomar água? Um leão, olha só que coisa, perigoso. Mas ele está falando de uma paz onde ninguém faz mal para ninguém. Aí ele continua, a vaca e o urso vão pastar junto, né? As crias da vaca e do urso vão ficar juntinhos. O leão vai comer a mesma palha que o boi come. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. Vai pôr a mãozinha sem querer no buraquinho da cobra e a cobra não vai reagir, picar. A paz messiânica, né? Não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo nome. A terra estará repleta do saber do Senhor, tanto quanto as águas que cobrem o mar. Tudo isso aqui vai haver. É o novo céu, a nova terra. É a eternidade. E isso na vinda gloriosa e definitiva de Jesus, que é o que nos lembra também o Natal. A gente celebra o Natal para lembrar a primeira vinda de Jesus na história e na esperança da sua vinda gloriosa. Mas tudo isso, meus irmãos, no tempo, no dinamismo da história da humanidade, da igreja, e no dinamismo da nossa vida, vai acontecendo e precisa acontecer. Se nós não vamos nos tornando, ao longo da nossa vida e da nossa caminhada com Jesus, pessoas mais pacíficas, pacificadas e pacificantes, significa então que Jesus não nasceu em nós, não está reinando em nós. Significa então que nós não estamos indo em direção a essa paz. Pelo contrário, estamos descendo ladeira abaixo. Se nós, ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, não vamos aprendendo a não morder, não picar e não devorar o outro, significa então que Jesus não está acontecendo em nós. Se a gente sempre age e reage como leopardo, leão ou serpente venenosa, pronto a devorar quem nos contraria, pensa diferente da gente, pisa no nosso calo, invade o nosso tempo, o nosso espaço, então o Messias, então o rebento da raiz de Jessé não nasceu na minha vida. O cristianismo é a gente se assemelhar a ele. Ser cristão não é saber que Jesus existe. Nem mesmo, talvez, olha o que eu vou falar, nem sei se é heresia, nem mesmo, talvez, acreditar que ele seja Deus e Salvador, porque se eu perguntar isso para o diabo também sabe isso, ou você acha que Satanás não sabe? Sabe. Você acha que você fala assim, Lúcifer, vamos gritar com ele mora lá no quinto dos infernos, é longe, uma dessas não escuta a gente. Satanás! Satanás! Oi!
Quente aí, né? Hein? Você acredita que Jesus é Deus, Salvador de todo mundo que está aqui? Hã? Fala baixo, gente, só não escuto como está gritando, irmão. Acredito. Ele acredita. Ele sabe. Se ele entrar, não vai entrar, mas se ele entrar na fila da comunhão e o padre falar o corpo de Cristo, você acha que ele fala assim, será que é mesmo? Ele sabe que é. Ele sabe e crê. Por esses dias vi uma notícia, de vez em quando tem essas notícias tristes, né? De igreja que é invadida à noite, na madrugada, aí vão lá no sacrário, arrombam, né? Abrem o sacrário, pegam a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento, para levar nesses lugares de sacrilégios, de cultos satânicos e coisas assim mesmo, né? Você vê, os satanistas, os diabólicos, tem gente que é assim mesmo, né? E o próprio diabo, que é o pai dessas coisas aí, eles acreditam mais na Eucaristia do que nós. Quando alguém encafifa na cabeça que ele quer pertencer ao diabo, ele quer fazer um pacto com o diabo, aí as pessoas falam, fez pacto de sangue com coisa ruim. Dá para fazer mesmo, a pessoa vai lá, faz o pacto de sangue, mas para consagrar o pacto, essas coisas malucas lá, tem que levar uma hóstia consagrada, tem que levar a Eucaristia. Não era mais fácil ir num desses cultos que tem por aí, onde eles dão a ceia deles lá? Por que não leva aquilo lá? Gente, até o diabo sabe onde está Deus. Até o Satanás sabe onde é que tem Jesus e não tem Jesus. Até o coiso ruim sabe o que é original, ser lindo em metro, e o que é fake, ali, xing-ling, Paraguai. Até o capeta sabe. Portanto, ser cristão é uma permissão que a gente dá, é um desejo que a gente tem, de que Jesus nos mude, nos assimile nele, muito mais do que saber coisas da fé. Ou você acha que no dia 25 de dezembro, 24 à noite, os demônios, tudo lá no inferno, cozinhando lá, começam a ouvir aquelas músicas, noite feliz. Aí um diabinho pergunta para outro diabinho, que vai perguntar para o diabo pai, diabo pai, que essa música está tocando hoje? O que está acontecendo? Aí o diabo pai fala, não sei, que coisa esquisita. Ele sabe, ele fala, não, diabo filho, hoje é Natal, Jesus de Nazaré, que nasceu da Virgem Maria, né, que se encarnou e se fez homem, foi crucificado, sepultado, desceu à mansão dos mortos, estou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e virá para julgar os vivos e os mortos na Santa Igreja Católica. Gente, o diabo sabe explicar o creio, mas ele não permite que nele haja uma ação divina. O que é o diabo? O diabo é o ser que não ajoelha, o diabo é o ser que não se curva, ele sabe, mas não consente. Portanto, ser cristão é esse processo aqui de que se uma criança enfiar a mãozinha na minha toca, eu não vou mordê-la. Ser cristão é essa experiência de que se uma vaca vier deitar na minha cama, eu, enquanto o leão, não vou devorar a pobre da vaca, deixa ela dormir. Ser cristão é se assemelhar a Cristo, é se parecendo com Ele, né? E tudo isso acontece em nós pelo saber do Senhor, o saber que a gente consente, o saber que a gente assimila, o saber para o qual a gente se curva. Disse lá então o versículo 9, a terra estará tão repleta do saber do Senhor, quanto as águas que cobrem o mar. Como se o mar não fosse a água, né? É interessante o modo como o hebreu, o judeu entende o mar, como a água cobre o mar. Na verdade, o mar é a própria água, né? Mas na cabeça deles é como se o mar fosse um lugar, fosse aquela estrutura, fosse aquelas bordas, e aí a água cobre o mar, né? Mas enfim, é bonita a imagem. Como as águas cobrem o mar, o saber do Senhor cobrirá a terra. Isso é o céu. O que é o céu? É um lugar onde o saber de Deus, o jeito de Deus, engloba tudo de um modo tão pleno como a água engloba o mar. E aí ele diz o versículo 10, naquele dia a raiz de Jessé, que é Cristo, se erguerá como um sinal entre os povos, hão de buscá-la as nações, gloriosa será a sua morada. E aí de novo vem a imagem de florescimento, de vida, de flor.
lá no refrão do Salmo, que é o versículo 7 do Salmo 71. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Esse nos seus dias é o último dia, é o céu, mas pela fé nós temos acesso aos dias de Cristo. É aquilo que a gente chama, e você já ouviu essa palavra, Kairos. Kairos significa o tempo da graça, que acontece dentro do tempo cronológico. Então hoje é dia 29 de novembro, certo? De 2022. Isso é cronológico, para todo mundo é o mesmo dia. Mas hoje pode ser um dia de justiça, de paz e de amor na vida de uma pessoa, enquanto que na outra é um dia de inferno, briga, palavrão, confusão, desespero, eu mato, eu morro, eu sumo. O mesmo dia na folhinha lá. Para um pode ser a coisa mais triste e insuportável, para o outro pode ser Kairos. Pela fé, pela conversão e pela humildade, esse versículo do Salmo, o versículo 7 do Salmo 71, ou 72, depende da Bíblia, ele pode ser hoje, ele pode ser agora, ele pode ser hoje, amanhã também, depois de amanhã também, depois de amanhã de novo, e assim a gente pode viver. A gente pode viver nesse cronológico aqui, dentro do Kairos de Deus. O nome disso é viver na graça, é viver na santidade. Então o mundo às vezes vai desabando para todo mundo, mas a gente vai atravessando isso, porque a gente está na graça, porque a gente está na amizade com Deus. O mundo tem altos e baixos, não é isso? Tem alegrias e tristezas. A nossa vida ela é assim. Mas nós vamos dentro, não do cronológico, a gente vai dentro da graça de Deus. Sabe, minha gente, essas coisas acontecem, às vezes em pequenas coisas da nossa vida. Por exemplo, missa. Não é o caso aqui, porque vocês são um público seleto. Fala para quem está do seu lado, é um prazer estar sentado do seu lado. Eu me sinto até assim, constrangido de estar na missa do lado de alguém de tão nobre estirpe da raiz de Jessé. Fala para essa pessoa, isso. Mas, por exemplo, final de semana, né, que a igreja enche. Você vê gente que está no mesmo cronológico, domingo, 8 da manhã para todo mundo, sábado, 19 horas para todo mundo. Aí você vê, evidentemente, gente que não está no Kairos de Deus. Você vê que a pessoa está encapetada dentro da igreja. E às vezes ela está endemoniada pelo calor, né? Então ela se balança. Porque está calor, né? Aí do lado dela, você vê uma pessoa que evidentemente está na paz de Deus, está quietinha, está olhando, está rezando, está cantando. E do lado a pessoa e estala a teta, e arranca a cutícula, e mexe o cabelo, e cai o copo, e pega o copo. E vai, mija, volta, senta, cai o copo, e pega não sei o quê. Está calor para todo mundo, não está calor? Está calor. Mas a gente vê, às vezes, quando a pessoa, no meio de um calor, às vezes está quente, ela está nos dias de Cristo, ela está florindo, ela está em paz. Está calor, suorzinho desce, você mexe assim, continua em paz. Mas tem gente que está calor, não acaba, não vai acabar, não vai acabar, o Padre Mário vai acabar, não vai acabar. Aí tem gente que está na paz de Deus, o Kairos de Deus. Então quando a gente escuta assim, nos seus dias a justiça florirá e vai haver paz e abundância, sim, está falando de um último dia. Sim, está falando do novo céu, da nova terra. Essa terra não é o céu. Por aqui sempre vai ter a serpente, o leopardo e o lobo bravo. Não cuida não para ver. Mas nós, antes de irmos lá no céu, recebemos o céu dentro de nós. E o melhor sinal para saber se a gente está indo para o céu é o quanto de céu a gente acolhe e o quanto de céu a gente produz. Vai fazer o que no céu quem não acolhe o céu e não produz céu? Então, nos seus dias, é o Kairos de Deus. E isso pode vir aqui, agora, hoje, amanhã e depois também para nós, pela fé, pela oração, pela humildade, pelo consentimento a Jesus Cristo.
que é o príncipe da paz. E aí então vamos ao Evangelho. Todas essas coisas, olha o que diz Jesus. Nós estamos lá em Lucas 10, 21, 24. O que aconteceu antes do Lucas 10, 21? É aquela passagem do Evangelho, onde Jesus envia os 72 em seu nome, e ele mesmo não vai. Passado alguns poucos dias, no final de semana, lá os 72 voltam, e voltam muito felizes, dizendo assim: Senhor, em teu nome nós curamos, evangelizamos os pobres, e Jesus do céu, até os demônios nos obedeceram quando invocamos o teu nome. E eles estavam então muito felizes, alegres, foi um sucesso a missão deles. E eles fizeram umas coisas que eles imaginavam que eles nunca iam conseguir fazer, que só Jesus podia fazer, eles fizeram também. Então eles estavam todos felizes. Aquele sentimento de vitória, aquele sentimento gostoso, igual ontem quando o Casimiro, né? Oh, gente, que coisa, não é gostoso? Ver aquela bola entrando assim, eu fiquei olhando depois o replay do gol, eu achei tão engraçadinho, dá dó, mas é engraçado. A carinha do goleiro deles. Não teve um replay de lá devagar? O rapazinho vai fazendo assim, né? E a cara dele foi aumentando a dor, tipo, não deu para pegar não, filho. Não deu não. Aquela alegria, e eles voltaram, Jesus, e na hora do apuro, o Casimiro, pegou 3 dedos, ganhamos, dos endemoniados da Suíça. Então eles voltaram tudo felizes. Aí Jesus, vendo a felicidade dos seus, né, dos meninos, dos 72, Jesus então exulta, como é que diz lá o versículo 21? Jesus então exultou no Espírito Santo. Jesus foi tomado de uma alegria que não coube. E aí ele manifestou essa alegria, uma alegria no espírito, uma alegria lá na alma. A alegria de quem está vendo a ação de Deus, as coisas eternas acontecendo. Por quê? Os 72 quando voltam, só para a gente entender o que é essa alegria, essa exultação no espírito. Eles não voltaram mais ricos, eles não voltaram mais poderosos, eles não voltaram agora promovidos no emprego. E essas coisas são motivos de alegria quando a gente alcança, é claro. Mas eles voltaram falando de uma vitória, de um sucesso de Deus neles e através deles. Porque existem alegrias que não são mensuráveis pela moeda, pelo dinheiro, pelo status social, pela fama mundana. Tem coisas, tem vitórias de Deus em mim e através de mim, em você e através de você, em nós e através de nós, que você não mede, que você não tem como colocar uma etiqueta e dizer à vista é tanto, parcelado sai tanto. Você não compra isso. É dom de Deus, é fruto de Deus, através de quem e em quem é humilde, é pacífico e tem fé, tem coragem de Deus em si. É isso que é exultar no Espírito. É reconhecer e ter uma alegria que quem é mundano fala, por que você está feliz? Dá camisa para ninguém sem não. Não tem gente que tem dificuldade de reconhecer a alegria do Evangelho? Mas não sei que alegria que você tem que sair. Quanto você ganha para ir lá? Não é assim? Lembra os inícios? Hoje em dia acho que tem pergunta que não se faz mais, mas lá nos inícios, né? Às vezes, até gente próxima a nós, mas das nossas famílias, da minha, né? E gente às vezes de cidades mais perto. Não, mas quanto é que a igreja paga? Quanto é que você paga para esse povo ir trabalhar no acampamento? Não, eu não pago nada, é eles que pagam. Tem gente que mensura a vida, é aqui, ó, mas não deu dinheiro, não aumentou o patrimônio, não sei porque você está feliz. Então onde é que vem essa alegria? Então esse exultar no Espírito é uma alegria por coisas que não são materiais, porque são eternas. São eternas, mas a gente pode viver aqui nesse tempo material da vida. Isso é exultar no Espírito. Jesus exultou no Espírito Santo e disse, ele fez um louvor a Deus Pai. Olhou para o céu e falou o quê? Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequenininhos. Sim, Pai, assim foi do seu agrado. Tem 2 verbos importantes aqui nesse versículo. Pergunta para quem está do seu lado, qual verbo é importante aí, você acha? Muito, se você acertar eu te dou um panetone agora no Natal. Eu mando uma champanhe lá na sua casa e um panetone.
Pergunta para essa pessoa do seu lado, qual é o verbo? Eu vou te dar um panetone. Você pode escolher de fruta ou de trufa, chocolatado, assim. Escolhe o que você quer. Fala, eu não sei, estou de regime, eu não tenho. Ó, revelastes, escondestes. Revelar e esconder. Deus revela e Deus esconde. E Jesus está louvando a Deus, porque assim foi do teu agrado, pela forma como Deus age, a economia da salvação, se diz. Veja, Pai, eu te louvo porque o Senhor revela, e eu te louvo porque o Senhor esconde. Deus revela, revelar é tirar o véu, é tirar a nuvem, é tirar a sombra, é tirar o embaçamento. Revelar é deixar claro. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor revela, tira o véu, revela essas coisas. Qual coisas? A fé, o Espírito Santo, a divindade de Jesus, a beleza da comunidade dos 72, do estar 2 a 2, do fazer parte de um grupo que não fica rico, que não é promovido. Humanamente falando, Deus revela, Deus tira o véu, a sombra, a fumaça, deixa claro, bonito e colorido aos pequeninos. Quem eram os discípulos que andavam com Jesus no olhar humano? Pessoas pequenas, mas que eram pequeninos por dentro. Pequenino aqui, minha gente, não é ser bobo, idiota, nem jacu. Pequenino é aquele que se dobra para o saber e a vontade de Deus. Tem gente que não tem um gato para puxar pelo rabo. E não é pequenino. É embaçado, é nojento, é mimimi, é dododói, sabe tudo, sabe assim? Não me rela, não me toca, não tem um gato para puxar pelo rabo. Não tem gente assim? Só dá trabalho uma vida inteira. E não é pequenino. Aos pequeninos são aqueles disponíveis a Deus. E sim, geralmente, parece que no número dos pequeninos, boa parte dos pequeninos, é verdade, são pessoas mais simples mesmo, mais desapegadas mesmo, mais pobres mesmo, né? Porque sim, a riqueza e a matéria têm seus atrativos, seus apegos. Tem gente que vive para limpar quintal e ficar passando pano em casa glamurosa. Tem gente que é escravo da limpeza, né? De passar pretinho na roda, de ficar zelando as vacas, os boi e a soja. Tem gente que é idólatra mesmo. E quanto mais perto dessas coisas, mais essas coisas podem afetar, né? Enfim, quem está na beira do precipício pode cair nele. Mas olha o que Jesus está dizendo: Pai, eu te louvo, te bendigo, porque essas coisas maravilhosas o Senhor revelou, fez fazer sentido, beleza, desejo, sabor, na vida desses pescador pobre, lascado aqui, que eu achei na beira do mar lá. Nem pescar sabia direito, que não tinha pescado nada aquele dia. E Deus se revela aos pequeninos, e os pequeninos, os pobres, os simples, os curvados, os acolhedores, vivenciam coisas que não se medem e não se compram em dinheiro. E que só se sabe o que é quem faz a experiência. É coisa que você tem que dizer para o outro. Você precisa experimentar, você precisa andar nesse caminho, você precisa fazer essas experiências de vez em quando na sua vida. Mas também te louvo, Jesus aqui dá uma cutucada. Escondestes essas coisas dos sábios e inteligentes. Aqui ele está falando dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, mas de todo aquele que se sente muito sábio e inteligente. De novo, não tem um gato para puxar pelo rabo, fala um português mal acabado, mas tem gente que se sente Deus, tem gente que se sente entendido, tem gente que é queixo alto com as coisas. Não, padre, porque eu também penso assim, não discutindo, imagina quem sou eu. Geralmente quem fala assim, imagina quem sou eu, se sente Deus. Você já reparou? Que todo mundo que é do contra fala assim, não, imagina quem sou eu até para discutir, mas assim, se fosse ver, fala pronto, lá, ó, quer ver? Se sente Deus. Não sabe nada. Se você der uma Bíblia para ele, ele não sabe se está de ponta cabeça, se está de trás para frente, ele não sabe nem que lado está a coisa. Mas ele se sente, apesar de não ser. Tem gente que é, né? Mas tem gente que só se sente sábio e entendido. Deus se esconde de gente assim. Deus se esconde de quem não se curva.
Então ele revela e ele esconde, ele revela. Deus faz isso para quem é pequenino, humilde. E aí Jesus vai falar algo maravilhoso. Quem é esse que vem no Natal? Esse príncipe da paz. Esse sobre o qual repousa o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência e temor de Deus. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 22. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Aquele bebê pobrezinho da noite de Natal, envolto de cabrito, vaca, boi, coberto de palha, não teve lugar para ficar. Quem é ele? A ele foi entregue tudo e todos. Sobretudo o conhecimento de Deus. Aí ele continua. Jesus fala: ninguém conhece quem é o Filho, ele mesmo, né? A não ser o Pai. E olha que lindo. Ninguém conhece o Pai, Deus, e nem a paternidade de Deus, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Portanto, no Natal vem aquele que revela o Pai, que revela Deus, e Deus como um Pai. Esse é Jesus. E só conhece a Deus como Pai através do Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mas qual é a boa notícia? Jesus veio para revelar o Pai a todos. Acorda quem está do seu lado e fala assim: você também, Jesus quer revelar o Pai para você. Essa é a boa notícia. Você fala assim: será que é para mim? Para você. Jesus é o revelador de Deus. Então, se a gente quer conhecer a Deus, a gente não procura Deus no nosso eu acho, eu penso, eu gosto, está calor ou está frio. Onde é que eu procuro Deus? Onde é que eu enxergo Deus? Quem é esse negócio de Deus? Tem que olhar em Jesus, escutar Jesus, andar com Jesus. Cristo revela o Pai. Fora de Jesus, toda a imagem de Deus é uma grande projeção da gente, das nossas manias até, e até dos nossos defeitos. Jesus revela, ele tira o véu de quem é esse ser que a humanidade busca. Quem é Deus? Ele é um Pai. Agora, esse saber, só se Jesus te der. Qual é a boa notícia? Ele quer te dar. Aí então, versículo 23, ele se voltou para os discípulos e disse em particular aos discípulos, e aqui de novo é importante a gente saber, quem é que ganha o título, a etiqueta, o adesivo? Discípulo. Quem não mata, não rouba, não faz mal para ninguém? Não. Ele disse agora em particular, parece que eu estou vendo Jesus virar as costas e falar assim: chega aqui, fala baixinho aqui. Só entre nós aqui. Aos discípulos. Claro, eles não matam, não roubam, até onde a gente sabe, né, Judas? Não faz mal para ninguém. Mas, quem são os discípulos? Discípulo é aquele que hoje não exerce, não desfruta de algum direito para estar com Jesus. O discipulado não custa o pecado, o discipulado custa os direitos. Disse aos discípulos, não à multidão, disse aos discípulos, ou seja, àqueles homens que abriram mão de coisas que é direito ter e não é pecado ter. Ou era pecado São Pedro ter uma barca, uma rede, 3 empregados, pescar todo dia, vender o peixe, final do ano sobrar um dinheirinho para pintar a casa? Claro que não. É direito dele, é graça de Deus. Discípulo é aquele que abriu mão de coisas que não só não são pecados, como é uma graça de Deus. É uma graça de Deus um feriado, é uma graça de Deus poder ter um dia de folga, dormir até mais tarde, é uma graça de Deus estar participando lá de um aniversário de alguém, de uma festa de alguém, é uma graça, é um direito, não é errado não. Aliás, tem que fazer essas coisas em espírito de ação de graças. Mas quem são os discípulos? São pessoas que hoje não vivem, não têm coisas, que eram direitos, mas renunciaram a isso, para estar mais perto de Jesus e para ajudar Jesus a fazer as coisas. Esse é o discípulo. Para estar mais perto dele, para me parecer com ele e para ajudá-lo a fazer as coisas. Eles não tinham acabado de chegar da missão? Eles estão ajudando Jesus. Nós somos cooperadores de Deus. Esse merece o título de discípulo. Erga a mão para eu ver quem quer esse título na vida. Ergue, Paulo Show, você não quer? Poxa, que tristeza que me deu. Esse é o discípulo.
A gente acha que é discípulo, que a gente não mata, não rouba, faço mal para ninguém, comprei uma cartela lá em dezembro. Isso não faz ninguém discípulo. Então é para os discípulos que ele diz: felizes, bem-aventurados, né? Felizes os olhos que veem o que vocês veem, porque eu vos digo, Pedro, Tiago, André, João, Mateus, Bartolomeu, Simão, Judas, filho de Tiago, eu vos digo, muitos profetas, Isaías, Jeremias, Amós, Ezequiel, Abacuque, Daniel, Samuel, Abraão, Isaque, Jacó, e muitos reis, Salomão, Davi, quiseram ver o que vocês estão vendo e não viram. Gente melhor do que vocês, tá? Quiseram ver o que vocês estão vendo, não viram. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, não ouviram. E vocês estão vendo e ouvindo. O que foi que reis e profetas quiseram muito ver e não viram? Ouvir e não ouviram? A raiz, o rebento de Jessé, o Cristo, o Messias. Não viram, não ouviram. Vocês estão vendo e ouvindo. E assim somos nós também, minha gente. Você sabe, quando a gente pensa, por exemplo, vamos pensar a história da nossa cidade, né, da nossa paróquia. Ano que vem, dia 19 de março, nossa paróquia vai completar 60 anos. Olha o que deve ter passado de gente aqui melhor do que nós, hein? Mais desejosa de Deus do que nós. Já parou para pensar nisso? Que talvez tudo isso aqui começou com gente que desejava mais essas coisas e viveria muito mais essas coisas que a gente vê e escuta do que nós mesmos. Mas não era possível à época, não era possível naquele tempo, não tinha energia elétrica, não tinha asfalto, era tudo longe, era no lombo do cavalo, não é verdade? Quantas pessoas talvez mereceriam muito mais doadas, entregues? Quantas pessoas, se estivessem na facilidade que a gente tem, se lambuzava por inteira? E às vezes a gente tendo tanto, fala, ai, não come ervilha, ai, não gosto de milho. É o que Jesus está falando para eles. Vocês têm noção de que Davi, que coloca vocês no bolso, Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, Isaías, Pedro, Tiago, João, com todo respeito, Isaías, coloca você no bolso. Isaías viveu numa época não tão abençoada quanto a tua, não teve as oportunidades que você tem, não está vendo nem ouvindo o que você vê e ouviu. Gente, antes de nós, passou tanta gente melhor do que nós. Com pouco, né? Às vezes com quase nada, não é verdade? Com pouco, às vezes com quase nada. E aí Jesus está dizendo, vocês são felizes. E se Jesus está dizendo que você e eu somos felizes, por que então, no fim das contas, aqui a gente termina com essa pergunta, se Jesus está dizendo que a gente é feliz, por que a gente se acha, se sente triste? Se a gente é discípulo dele, por que a gente está triste? Às vezes a gente começa a ficar triste nesse caminho com Jesus. Porque nesse caminho com Jesus a gente começa pequenino e vai ficando grandinho. A gente vai ficando mimado, a gente vai ficando vaidosinho, marrentinho, dengozinho, é ou não é? A gente vai ficando carentão, de aplauso, de dengo, de carinho, de reconhecimento. Então Jesus está falando para os discípulos, eu não estou entendendo essa carinha de triste, hein? Você é feliz? Por que você acha que você é triste? Você é feliz. Começou feliz, por que está triste? A tristeza, meus irmãos, muitas vezes é filha do nosso ego inchado. A tristeza, muitas vezes, ela é fruto do nosso jeito mundano e ambicioso de entender a vida, fútil e vaidoso. Todo mundo que é ambicioso, que é fútil, que é vaidoso, está a meio metro da tristeza, sempre. Todo mundo que é vaidoso, ambicioso e é fútil, ele está sempre a meio metro do precipício da tristeza, do desânimo.
sabe, dessa dor que me tira o gosto das coisas. Ai, 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 ai. Os discípulos, porque pequeninos, são felizes. E o Senhor nos quer felizes também. É esse que vem no Natal, aquele que revela o Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Momento das nossas preces, vamos ficar em pé. Coloca a mão no seu coração e vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pelos dias do Cristo, pelos dias do Salvador. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos e pede isso a Deus. Senhor, eu quero viver nos seus dias. Senhor, no cronológico, 2022 já está terminando. Senhor, no cronológico desse dia, eu quero que esse meu dia possa já ser os teus dias em mim. A antecipação dessas coisas, Senhor, faz florir a justiça na minha vida. Senhor, que eu possa ser um homem, um campo, uma vida onde a justiça possa florir e não secar, possa florir e não minguar, mas florir, vicejar. Dai-me justiça, Senhor. Dai-me a graça de viver os teus mandamentos, de ser bom. Dai-me a graça, Senhor, de amar o próximo também, e a vós. Que eu viva dias de justiça. Faz florir, Senhor, dias melhores para nós também, a nossa casa, a nossa família. Faz florir, Senhor, o deserto da nossa vida, e paz em abundância. Senhor, cronologicamente talvez não sejam dias de paz na minha saúde, nas minhas finanças, na minha casa. Cronologicamente, Senhor, circunstancialmente talvez não sejam dias de abundância para a nossa cidade, para o nosso país, para a nossa igreja. Mas eu quero viver na tua abundância, na tua providência, porque o Senhor é provedor das minhas coisas, porque o Senhor é provedor das minhas lutas, das minhas necessidades. Mas nós também queremos pedir, Senhor, dias concretamente de abundância e de paz. Nós oramos e pedimos, Senhor, pela intercessão de São José, faz florir o nosso deserto. Nós oramos, Senhor, e pedimos pela intercessão de São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Nós oramos e pedimos, Senhor, pela intercessão de São José, saúde para o doente, emprego para o trabalhador, o pão na casa das pessoas, a comida sobre a mesa, a saúde. Nós pedimos, Senhor, concretamente nas nossas famílias, a fidelidade, a obediência, a fé, a conversão. Nós oramos e pedimos concretamente, Senhor, ânimo sobre o desanimado, vida sobre aquele que hoje deseja tirar a própria vida, dias de paz e de abundância. Nos seus dias, Senhor, nós proclamamos que sobre essa terra, quem de fato entende o teu saber, quem de fato se abre, se dobra a esses dias de advento e de Natal, dias de paz, de abundância, de cura, de restauração, de conversão, dias de revelação. Faz florir, Senhor, o nosso deserto. Tira o véu, Senhor. Mostra-nos o Pai, Jesus. Revela-nos, Senhor, que já somos felizes, porque pertencemos a vós. E porque pertencemos a vós, essa é a nossa esperança, porque cremos em vós, Senhor. Essa é a nossa profecia. O meu deserto florirá. Em Jesus, o Cristo de Deus, o meu deserto florirá. O meu deserto florirá. Repousa, Senhor, com o teu espírito de sabedoria, discernimento, conselho e força. O meu deserto florirá. Meu deserto, o meu deserto florirá. E o meu deserto florirá. E o Salmo diz
libertará o indigente que suplica, o pobre ao qual ninguém quer ajudar, terá pena do indigente, do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Olhai, Senhor, as nossas indigências, nossas pobrezas, nossa humildade. Mas nós queremos pedir, Senhor, que nós queremos cooperar com aquilo que o Senhor faz. O Senhor liberta o indigente que suplica. Eis-me aqui, Senhor, em favor do indigente. O Senhor escuta o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Eis-me aqui, Senhor, para escutar o pobre ao qual ninguém quer ajudar. O Senhor tem pena do indigente, do infeliz. Eis-me aqui, Senhor, para ter pena do indigente, do infeliz. O Senhor tem pena da vida dos humildes e o salvará. Eis-me aqui, Senhor, para ter pena da vida dos humildes e para salvar. Todos os povos serão nele abençoados. Todas as gentes cantarão o seu louvor. Abençoai hoje, Senhor, a face da terra, a igreja e a cada um de nós. Nós os pedimos pelos méritos de São José, para que os nossos impossíveis sejam possíveis. E em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que virá no Natal, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.